Boa tarde a todos. Eu sou o Pablo Aguiar, trabalho com software livre aí já há 15 anos e atualmente sou um consultor freelancer. Apesar disso, estou aberto a propostas. Nessa palestra eu vou abordar autenticação e segurança em APIs RESTful. Sempre que eu mencionar API RESTful, eu estou me referindo à parte servidor que processa e fornece informações a um cliente consumidor. Então, API e cliente formam em conjunto uma aplicação RESTful. Tá? Uma ligeira menção aí sobre o que é ser uma API RESTful. Eu poderia ter uma palestra inteira sobre os princípios RESTful, mas uma API RESTful é aquela que disponibiliza por meio do HTTP, que é um protocolo amplamente usado, recursos ou estados representacionais, por exemplo, uma coleção de contatos com nome, telefone, e-mail, etc., acessíveis por URIs. Uma URI, ou identificadora uniforme de recurso, é operada por um verbo HTTP, que nesse caso fornece toda uma coleção de contatos, ou toda a coleção de contatos cujo nome começa por ma, ou um recurso em específico, no caso, um contato de identificador 28. O verbo post eu uso para criar um novo recurso ou uma coleção de recursos. Eu posso mandar toda uma coleção para a URI com post, eu vou criar todos esses recursos. O verbo put eu posso atualizar tanto a coleção inteira quanto um recurso, no caso, o contato de ID6. Eu posso atualizar todo o recurso, todos os dados. E o verbo delete pode deletar toda a coleção daquela URI, todos os recursos vão ser deletados, ou um em específico, nesse caso, o de identificador 42. Então, são essas URIs aqui que nós vamos querer proteger, Nós vamos querer autenticar antes de deletar, autenticar antes de obter a coleção de contatos, etc. Só que antes de começar a cuidar disso, a gente tem que lembrar que, além do que foi citado anteriormente, a API deve se ater aos princípios REST, dentre os quais alguns são muito importantes quando se trata de autenticação. Toda API RESTful deve ser stateless. O REST obriga que, para uma API ser RESTful, ela tem que ser stateless. Em outras palavras, ela é totalmente alheia ao estado de aplicação, a API. Cada requisição para ela é independente, a API não se baseia em uma condição pré-existente, cada requisição é isolada. Então, a requisição tem que ter toda a informação necessária e suficiente para que a API possa autenticar essa requisição. Tá? Então, o cliente consumidor da API é o único que fica responsável pelo estado da aplicação, por orquestrar e sequenciar todo o fluxo da aplicação RESTful. Sendo assim, a API não usa sessão, seja em banco, seja em disco, não usa sessão, ela não mantém estado nenhum de aplicação. A API não usa cookies. O cliente pode até usar para guardar alguma informação sobre o estado da aplicação, mas não. O cookie é muito bad boy, pequenininho, o suporte às vezes não é tão bom. Para essas coisas, para armazenar o estado da aplicação no cliente, a gente usa Web Storage, o Local Storage ou Session Storage para se você quer definir um estado de aplicação para uma página e o estado da mesma aplicação para outra página, no mesmo navegador, você usa Session Storage. Para manter a informação de um dia para o outro, por exemplo, você usa o Local Storage. Então, aí tem espaço de sobra para armazenar estado de aplicação. Além do mais, ser stateless é bom para todo mundo. Como cada requisição é independente e isolada, fica muito fácil de distribuir a aplicação,
como uma requisição chega, ela tem tudo para ser tratada. Então, se você quer escalar, escalabilidade, basta plugar outro servidor no cluster e pronto. E como o cliente fica o único responsável pelo fluxo dessa aplicação, coisas simples como bookmarks, né, o botão voltar, avançar, funcionam. Bem, como é feita então uma autenticação em APIs RESTful? Já que o servidor é completamente alienado, ele deve ser capaz de autenticar cada requisição. Como ele não se baseia em uma condição pré-existente, ele tem que autenticar cada requisição. E essa autenticação funciona como um selo de autenticidade na requisição. E esse selo pode ser gerado de várias formas. A escolha dentre elas vai depender de alguns fatores, tais como as funcionalidades disponíveis tanto do servidor quanto do cliente, as funcionalidades habilitadas na hospedagem, às vezes você é preso às funcionalidades da hospedagem, o nível de segurança desejado, E a primeira forma, então, de geração desse selo de autenticidade que vai junto com cada requisição que a gente vai ver é a HTTP básica, a autenticação básica do HTTP. Eu estou usando aqui a configuração do Apache, para exemplificar, que é o servidor mais usado na internet, de longe. E a configuração é bastante tranquila. O tipo de autenticação, o âmbito, nome do âmbito, a gente vai ver para que serve, um arquivo de senhas, e você fala para ele, você tem que obrigar o usuário a ser um usuário válido. Já a gestão de senhas pode ser feita tanto com essa ferramenta do Apache, que ele gera esse arquivo de senhas, como você pode colocar isso dentro da sua aplicação. A aplicação pode controlar isso. O algoritmo envolvido nesse processo aí é o MD5. Bem, com essas informações aqui, então, a API ela tem tudo que ela precisa para fornecer o que a gente chama de desafio. Então, quando uma requisição a um recurso protegido é feita, a API responde com o que a gente chama de desafio. Ela responde o 401 do HTTP, a autorização requerida, informa o tipo de autenticação e o âmbito. Esse âmbito, o realm, o inglês realm é âmbito, ele é usado para que o usuário saiba que credenciais ele vai usar. Serve também para você separar recursos em conjuntos diferentes, de acordo com o nível de acesso. E, então, para autenticar com a HTTP básica, é feita a geração do selo, que não passa da concatenação com base 64, não tem criptografia nenhuma aí, é só base 64, do nome do usuário e da senha. Essa informação aqui é a que é guardada no arquivo de senhas. Então, gerou o selo, em seguida é passado essas credenciais no cabeçalho do protocolo da HTTP da requisição. Você fala qual que é o tipo usado de acordo com o desafio e coloca o selo de autenticidade. Então é bastante simples, o processo envolvido aí na autenticação de cada requisição é bastante simples. E como tudo, a básica tem prós e contras. Por um lado, ela é trivial, bastante simples de ser implementada. Está disponível aí desde a versão 1.0 do HTTP até o cara que criou o REST em 2001, Roy Fielding, foi um dos autores do HTTP. Ele, em conjunto com outros cientistas lá daquele CERN, lá em Genebra, acelerador de partículas, não sei se vocês sabem, lá que foi criado o HTTP, eu não me lembro bem a data, mas o criador do REST participou da concepção do HTTP, que era usado internamente no CERN para troca de mensagens, de hipertextos. E então está disponível desde a versão 1.0.
Uma vantagem é que a API mantém apenas os hashes, né, das senhas. Se o servidor for comprometido, não há grandes problemas, desde que a aplicação seja, né, rígida com relação à gestão das senhas, que ela exija senhas fortes, né? Bom, por outro lado, depende da configuração do web server. O web server tem que estar configurado, e isso é uma configuração externa na aplicação. É uma coisa que fica separado, né? É um outro arquivo de configuração, não tem nada a ver com a aplicação em si. Depende das funcionalidades da hospedagem, como eu já falei. Mas, principalmente, né, a grande desvantagem é que o nome do usuário e senha são transmitidos em texto evidente pelo meio. É apenas uma base 64, que é feita aí para poder ser transfer safe, né, para poder ser transferida no cabeçalho. Bom, apesar desse problema ser resolvido com a HTTPS, na verdade, toda a utilização da básica é em conjunto com HTTPS, porque não faz sentido você usar a básica sem HTTPS. Existem outras formas de geração de selo, né? A próxima que nós vamos ver é a de autenticação de resumo, ou digest. Digest do inglês é resumo. A configuração do Apache é bem análoga. Eu mudo só o tipo de autenticação. E eu tenho que dizer qual que é o provider. Eu posso salvar essas senhas no banco, posso obter do LDAP, etc. O arquivo de senhas, a gestão do arquivo de senhas também pode ser feita tanto com a ferramenta do Apache, quanto pela aplicação. E o algoritmo também é o mesmo, usado é o MD5. Né, por padrão, tem como você especificar qual algoritmo vai ser usado, mas por padrão é MD5. Tá? E o desafio da resumo é bem parecida com a da básica. A API responde, autorização requerida, e detalha o desafio com dois elementos, né, a mais que a basic: o nonce e o QOP. Esse QOP, ou qualidade de proteção, é uma flag que vai informar a utilização ou não do nonce e de outras variáveis que partem disso daí, né, que são embutidas na autenticação, na geração do selo. Se esse QOP estiver presente, esse cara vai ter que ser usado, e os outros que a gente vai ver para frente também vão ter que ser usados. O nonce, por sua vez, é uma string gerada pela API, de forma que o cliente vai devolver essa informação no cabeçalho da requisição, e com essa informação a API vai poder aceitar ou não essa requisição. Né, a gente vai ver agora como é feita um exemplo de como é gerado esse nonce. Eu uso o timestamp, né, é usado o timestamp, e eu envio o timestamp aqui em base 64 para que, quando a API receber isso do cliente, ela possa obter essa informação de data e hora. A gente vai ver por que isso é importante. E aqui a assinatura de uma concatenação da própria data e hora, para ser feita a conferência depois, o método, né, a URI. Então vai o método, vai a URI e vai a chave privada de acesso exclusivo da API. Né, ninguém mais tem acesso a essa chave privada. Então é feito um MD5 desse cara, mandado no cabeçalho como nonce. Nonce do inglês quer dizer situação imediata, né, ocasião imediata. Tá? Bem, com essas coisas aí em mãos, a API, o cliente já pode fazer a geração do selo, ou digest, né, o resumo. É o hash resultante dessas concatenações todas aqui: username, realm ou âmbito e a senha, o método e a URI, né, de forma que tanto o método quanto o URI fazem parte do selo. Então, se isso mudar, o selo é diferente. E também é usado o MD5. Repare que esse HA1 é exatamente o que a API guarda no arquivo de senhas. Tá?
Então a API não grava senhas em texto evidente, guarda o hash. E o cliente também não envia a senha pelo meio, envia o hash. Tá? Bem, com isso, então, a requisição autenticada pode ser feita. É muito pouco provável reproduzir esse digest sem saber aquelas informações, né? As informações do desafio, da requisição, a senha do usuário, né? Então pode ver que o cliente devolve o nonce, não é? Ele envia esse senonce, a gente vai ver o que é. Ele repete o QOP, fala, ó, beleza, eu estou aceitando a sua qualidade de proteção. Informa o tipo e o identificador do usuário, para a API saber que usuário que é esse. E envia esse NC, esse é o contador de nonce. A gente vai ver o que é, como que ele funciona. Bem, ainda assim, apesar de ser um pouco mais seguro que o Basic, o Digest tem as desvantagens. Por um lado, as senhas são protegidas, né? A API armazena o hash, o cliente envia hash. Tranquilo. Foi revisado, o HTTP1 foi revisado em 1999. Lá em 97 já tinha o Digest, mas ele era vulnerável a um tipo de ataque. E essa revisão incluiu esses dois caras, nonce e senonce. O nonce e senonce protegem contra vários tipos de ataque. Por exemplo, o nonce, ele vai garantir que a API seja imune a ataques repetidos, né, junto com o contador. Junto com aquele contador de nonce, tanto o cliente quanto a API mantém em sincronia esse contador do nonce. E como ele leva junto a data e toda aquela assinatura de data, método, data e hora, método, URI e chave privada, a API consegue identificar um ataque repetido. Né? Se alguém está escutando o canal, intercepta uma requisição, reaplica, né? Envia essa requisição várias vezes, a API tem, com base no nonce e no contador de nonce, ela tem como identificar aquele como um ataque repetido. Tá? Outra forma de ataque que o senonce protege são ataques por inserção de textos manipulados. Esse é o nome do inglês. É uma estratégia de criptoanálise para tentar descobrir informações sobre a senha envolvida no processo. O atacante, ele escolhe determinados textos, vai mudando esses textos, de forma que ele consegue obter, né, depois de várias tentativas, ele consegue obter informações cruciais sobre a senha. Ele não consegue descobrir exatamente a senha, mas ele consegue obter informações que vão ajudar ele a tentar descobrir essa senha. O senonce, então, ele é apenas uma string randômica qualquer, grande o bastante para poder sanilizar a resposta do cliente. Vai sanilizar, né, vai sanilizar a geração do resumo, de forma que vai dificultar aí bastante a inserção de textos manipulados pelo atacante a fim de descobrir informações sobre a senha. Tá? Bom, por outro lado, a complexidade é um pouco maior, né, do que a básica. Toda requisição deve passar antes pelo desafio. Então, cada requisição, na verdade, são duas.
requisição desafio, requisição autenticada e resposta. Tá? Agora, principalmente, né, ele é vulnerável, ela não está imune a APIs forjadas. Né, como o Digest não fornece meios de a API se identificar para o cliente, um atacante pode simplesmente forjar uma API, né, e além disso, ele pode mascarar um servidor de forma a oferecer um desafio da básica ou da Digest de 1999, da revisão da versão sem a revisão, sem que o cliente perceba e ele envia a senha com base 64, ou não tem aqui, né, a presença do Cnonce para proteger contra os textos, a inclusão de textos manipulados. Tá? Bem, então, se básica e HTTP Digest não funcionam para a gente, né, que outras opções nós temos? A gente pode usar o esquema de token de usuário. Né, tal como esse WSSE, é uma extensão do SOAP, lá de 1900 pedrada, e todo o processo de autenticação é feito pela aplicação. Isso é um ponto, né, positivo desse WSSE, Username Token. O desafio dele é o seguinte: ele dá o tipo WSSE, o âmbito cumpre a mesma função, e ele especifica o perfil a ser usado. Isso informa o cliente que regras ele deve usar, né? Ele deve usar as regras Username Token para a geração do selo. E essas regras são essas. O Password Digest, então, que é esse cara aqui, é o hash SHA-1 resultante da concatenação do nonce, da data e hora de criação e da senha do usuário. Bastante simples, né? Não passa disso daí. Com isso em mãos, a requisição é feita. Authorization, com o tipo de autenticação e o perfil que está sendo usado, o identificador do usuário, esse modelo usa o nonce, a data de criação e o selo, o resumo, a assinatura da requisição. Então, com esses headers aí, a API é capaz de autenticar toda a requisição, desde que ela tenha uma cópia em texto evidente da senha do usuário. Caso contrário, é impossível, né, verificar a validade da requisição. E essa é a grande desvantagem desse método. Apesar dela... Não dá para usar MD5, no... Tem que ter a senha mesmo. Tem que ter a senha. Ele tem que ter a senha para poder conferir a assinatura, o selo. Não basta ser o hash da senha. Você pode usar uma criptografia para guardar a senha criptografada em banco, né? Mas aí, se o seu servidor foi corrompido, a sua criptografia foi corrompida, a sua chave privada está lá. Então, essa é a grande vulnerabilidade desse modelo. Além disso, ele não leva em consideração uma porção de informações, né? Não leva em consideração o método, a URI, o conteúdo, o tipo de conteúdo, etc. E isso a torna muito vulnerável a interceptações. Alguém que estiver escutando o e-mail pode interceptar uma requisição GET, a URI contatos, muda de GET para delete e deleta toda a coleção de contatos. Isso passa batido para o WSSE. Tá? Bem, apesar disso, não envia a senha em texto evidente pela rede. A senha não é enviada em texto evidente, né? Não requer configuração nenhuma do servidor, é tudo feito pela aplicação. E ela possibilita a verificação da identidade do servidor, né? Já que ele tem a senha do usuário, ele pode assinar cada resposta, né? De forma que o cliente pode identificar, não, esse servidor é o que eu estou esperando mesmo, né? Não tem, ele é imune a APIs forjadas. Tá?
Bom, se assim como eu, vocês não estão satisfeitos com nenhum desses modelos, crie o seu próprio. Use o seu próprio protocolo de autenticação. E aí você vai usar ou não o desafio, você vai montar o selo da forma que você quiser, usando as informações que você quiser, com a chave privada forte o bastante, né? E levando em consideração conteúdo, recurso, método, URI, tipo de conteúdo, data, hora, os cabeçalhos do HTTP, tudo que você achar que é pertinente às requisições da sua aplicação. E aí você pode assinar usando a biblioteca da sua escolha. Nesse caso, eu uso um mix de MD5 com HMAC, SHA-1, com chaves privadas simétricas. Chaves simétricas grandes o suficientes para conferir a segurança desse modelo. E isso quer dizer que tanto cliente quanto API tem a mesma chave. Ela é simétrica, né? Então, se cliente e servidor compartilham a mesma chave privada, basta o cliente identificar essa chave. Ele identifica a chave e vai incluir o selo de autenticidade, né? Pode ver que eu usei bastante coisa aqui. Eu usei o conteúdo, o corpo da requisição, o conteúdo do recurso. Vamos supor que eu estou fazendo uma requisição POST, eu mando o hash do meu recurso, porque se ele for alterado, a API vai perceber e vai barrar. Eu uso o método para que não seja alterado, usa o URI, o tipo de conteúdo, data e a hora, e outros cabeçalhos, né, do próprio HTTP que eu achar que são importantes. Data e hora aqui funciona como nonce, né, e o NC. Vamos proteger a API de ataques repetidos. Quanto a essa chave, né, aqui é só o identificador, ela deve ser grande e randômica o suficiente, né, não tem como você garantir a segurança usando uma chave ridícula. Use uma chave, já que ela é uma chave criada pela aplicação, use ela grande o suficiente e randômica o suficiente. Essa chave pode ser transferida via HTTPS, claro, no momento do login ou no momento do cadastro, por exemplo. Ou pode ser enviada manualmente num envelope, né, lacrado. E você chega lá com um USB e copia para o cliente essa chave privada. E também devem, né, ser definidas políticas de gestão dessas chaves. Elas devem poder ser revogadas, elas devem ter prazo de validade, elas podem ser específicas, alteradas a cada login, por exemplo, né? E até mesmo de forma transparente, o usuário nem precisa ficar sabendo que a chave privada dele mudou, né? Apesar desse modelo não ser 100% perfeito, ele chega bem perto. Ele é bem seguro. Além do mais, você pode usar a chave 224, 256, 512, etc. Possibilita verificar a identidade do servidor. O servidor pode se identificar ao cliente. Não armazena, nem transfere senhas. Permite requisições diretas, né? Você pode ou não usar o desafio. Por outro lado, pode se tornar complexo. Mas não tem como fugir muito, né? A complexidade é inerente a um sistema bem protegido. Pode degradar um pouquinho o desempenho da aplicação, né? Você vai ter que assinar cada requisição com um algoritmo, às vezes, muito complexo, dependendo da escolha dos algoritmos e da quantidade de informação que você vai envolver na assinatura. Mas, né, CPU é algo barato, né? CPU is cheap, né, do gringo lá. Agora, principalmente,
mas ela depende do suporte às bibliotecas. Mas se você não usa uma linguagem que não tem suporte a essas bibliotecas, troca de linguagem, né? Porque são bibliotecas muito bem difundidas. Já que esse método, então, é quase perfeito, por que a gente não padroniza, né? Então, há vários padrões de assinatura de requisição por aí. A Amazon, por exemplo, usa um próprio deles. Tudo que diz respeito à Amazon é assinado por esse modelo de assinatura de requisição. O S3, por exemplo, tudo que estabelece conexão com S3 usa este modelo de assinatura de requisição. Um bom padrão aberto é o OAuth. Ele vai padronizar a geração do selo, que algoritmos utilizar, que elementos embutir na geração desse selo. Vai padronizar também os cabeçalhos HTTP de cada requisição. Esse OAuth ele é mais do que um padrão de autenticação. Ele é mais um padrão de autorização, né? Mas ele pode ser usado, um pedacinho dele, para autenticação. E muita gente usa isso. Se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar falando até a noite. Twitter, Facebook, Google, GitHub, todos usam. Bem, já que, terminando agora, já que a gente viu aí o uso de bibliotecas consagradas, né, vamos usá-las. Use sempre as bibliotecas, não implemente os algoritmos, né, você vai falhar com certeza. Além do mais, vai ficar muito mais lento do que uma biblioteca. Então, aí uma homenagem a esses matemáticos, criadores do RSA, que nos protegem, eu diria, até da NSA. Né? Se a NSA for capaz de quebrar esses algoritmos que a gente falou aqui, nós nunca saberemos disso. Né? São algoritmos tão usados mundo afora, que se isso tivesse acontecido, seria o segredo mais bem guardado de todos. Né? Só que esses algoritmos são conhecidos mundialmente. E há muitos matemáticos, linguistas, criptanalistas, criptólogos, né, competentes fora da NSA. E há muita pesquisa nessa área. Então, se alguma falha já tiver sido descoberta, ou se ela for descoberta, nós com certeza saberíamos. Então, uma homenagem a esses três carinhas aí. Bem, obrigado pela presença.